E que a Mãe Maria Santíssima hoje sempre possa nos cobrir com a sua luz rosa de puro amor, nos abençoando, fortalecendo e nos conectando com o amor universal, fazendo assim com que nós estejamos cada vez mais produzindo uma energia pura e elevada que nos auxilia a chegar aos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião aqui de estudo do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, e hoje nós continuaremos o estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós já estamos fazendo isso há várias semanas e agora nós estamos indo para a parte número 5, falando sobre esse conflito que, segundo a Bíblia, existiu entre os anjos, os demônios, a queda de Lúcifer e etc., segundo o livro O Céu e o Inferno. Nós estamos aqui num trecho que foi o que a gente parou na última reunião sobre o livro, onde a gente está já trabalhando esse conceito aqui de como acaba não tendo muita lógica a forma com que se é ensinado a ideia de que houve uma briga entre os anjos e que os anjos expulsaram aqueles que não pensavam diferente. Lembrem aí, nas últimas reuniões eu falei muito sobre isso. Resumindo muito, contou aqui no livro que existiu um anjo chamado Lúcifer, que era um dos mais próximos de Deus, um dos mais belos, um dos mais evoluídos da categoria dos arcanjos, que um dia começou a sentir inveja, começou a se sentir deixado de lado, já que, segundo conta a história, Deus e os anjos estavam se dedicando muito mais aos homens do que realmente a coisas que ele consideravam ser mais importantes. Tanto que conta que ele ficou incomodado porque os anjos, seres tão sublimes, tinham de passar o tempo inteiro cuidando de seres tão atrasados quanto nós, os seres humanos aqui encarnados. E aí também contou aqui que, devido a esse ato de corrupção, Lúcifer, ao decair, acabou se corrompendo e também corrompendo a todos os outros anjos que compactuaram de sua ideia, tanto que contou aqui até um número exato de quantos anjos tinham sido, tem lá nas primeiras palestras sobre isso. E aí contou toda a história desse processo de expulsão, de como Deus uniu forças não, doou forças a Miguel para que Miguel tivesse força para conseguir expulsar Lúcifer, e conta toda a história bonitinha. E aí, desde esse momento que a gente começou a contar sobre essa história, o texto ele vem mostrando de forma incisiva as contradições, de forma incisiva como acaba não tendo lógica os conflitos entre anjos, já que eles são seres perfeitos, e os conflitos entre espíritos tão evoluídos, filhos de Deus, e de como também não teria lógica Deus, um ser puro de tanto conhecimento, criar filhos para serem falhos e corrompidos, ainda mais que o texto deixou claro aqui que, segundo a versão bíblica e o entendimento bíblico, os anjos eles já nasceram espiritualmente puros. Eles não passaram por outros degraus de evolução antes de chegar lá na pureza, eles já nasceram puros. Então, se Deus os fez já nascendo puros, como é que eles iam perder tempo e atrasar a sua evolução cometendo falhas a ponto de se tornarem corrompidos e terem de serem expulsos para um tal inferno? Lembrando também que eu debati bastante aqui o conceito de que Kardec, ele na época estava tentando formar uma nova doutrina, então ele tinha de exercer todo um trabalho de lógica muito bem feito para que todas as pessoas vissem a robusteza científica do kardecismo. Tanto que a Igreja Católica perseguiu muito Kardec na época. Se eu não me engano, na Espanha houve até queimas de livros espíritas. Tem no filme lá, Kardec, essa cena que é retratada, onde vários países também quiseram recusar exemplares do Livro dos Espíritos, e enfim, houve toda uma briga. Os próprios católicos da cidade, os bispos da cidade lá de Kardec, enfrentaram ele, disseram que ele estava fazendo heresia, enfim. Então, Kardec tinha de pegar todo esse contexto original da explicação católica e reexplicar através da ótica do espiritismo,
obviamente com um embasamento e toda uma lógica argumentativa. Então, por isso que esse texto aqui, em muitos momentos, acaba sendo repetitivo, acaba batendo de novo em teclas que a gente já debateu e conversou lá para cima, mas é essencial que a gente leia e estude isso daqui, porque além de ficar gravado para um bom tempo no YouTube para quem quiser aprender, a gente também, que veio de uma criação cristã, católica, já que a gente mora aqui num país que tem essa força muito grande, a gente precisa ter toda a base de argumentação para caso alguém venha nos questionar por que você é espírita, esse negócio de espírita é coisa do diabo, enfim, esses estigmas que eles tiverem, você ter como argumentar, saber explicar e também entender a origem e a forma com que a sua religião vê esse próprio tema. Então a gente vai continuar aqui a debater sobre isso e a gente vai continuar aqui a ver todos os trechos contraditórios dessa versão católica, para que assim a gente tenha ainda mais certeza de que realmente a forma com que a gente vem estudando a espiritualidade é a forma que nos parece ser a mais exata, a mais correta. Então, vou continuar aqui de onde a gente parou, para a gente, assim, relembrar essa argumentação que está sendo feita e perceber cada vez mais como realmente não tem lógica essa ideia de existir um inferno, esse medo de inferno, o medo de espíritos obsessores, o medo da existência de demônios. A gente entender cada vez mais por que o kardecismo não acredita em demônio, não acredita em diabo, e por que a gente também não deve ter medo de espíritos obsessores, enfim. A gente vai debater aqui vários temas, vários trechos que vão reafirmar a nossa fé e a nossa interpretação sobre o mundo. Então, bora lá. Tornados perversos, obstinam-se em ser o Seloá ou Seloão para sempre. São depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável. Para quem está ainda perdido, esse trecho aqui, que a gente está continuando a ler, é um trecho que vai falar sobre como não faz sentido essa ideia de que anjos foram corrompidos, que anjos foram decaídos e que anjos se tornaram demônios. Por quê? Porque um anjo era um ser puro, de pura luz, de puro amor, era um ser com muito conhecimento, com muita lógica e com muita sabedoria. E aí, segundo a Bíblia, de uma hora para outra, por eles terem sido corrompidos por Lúcifer, esses anjos que há milênios, desde quando foram criados por Deus, só faziam o bem, se tornaram perversos e passaram a gostar de fazer o mal. Pensa em uma pessoa que desde que nasceu é boazinha e gentil com todo mundo, do nada, se tornar perversa e adorar ter o prazer de torturar os seus irmãos que estão sofrendo. Imagina aí um anjo, no auge da sua luz e da sua beleza, do nada, se tornar um perverso torturador. E ele continua. Eles obstinam-se em o ser e seloão para sempre perversos. Imagina aí um ser puro, que nem um anjo, se tornar para sempre perverso e, segundo a Bíblia, nunca mais poder evoluir e se tornar bom de novo pelo tanto de mal que vai fazer. Será que um anjo que nasceu anjo, segundo a Bíblia, que tem todas as coisas boas e privilégios do céu, que tem a vida dos sonhos, ele literalmente vivia no céu. Será que ele ia querer se corromper e perder todas as suas regalias simplesmente para ficar perdendo o tempo dele torturando seres humanos que fizeram mal no inferno? Será que isso, ficar no inferno, vendo a pessoa queimar sem parar, porque a gente já debateu isso lá nas palestras anteriores, ver a pessoa sofrer e ficar torturando ela sem parar, dá mais prazer a este tal anjo decaído do que os prazeres que ele tinha no céu? Será mesmo? Será que vale a pena abdicar de todo o prazer, de toda a coisa celeste, para poder ficar fazendo mal? Bora pensar aí se você tivesse, entre aspas, entre muitas aspas, a vida dos sonhos aqui na Terra. Vamos dizer que você tem uma casa grande, uma casa bonita, você tem muita comida na despensa, você tem todos os objetos materiais que você gostaria de ter e ainda tem uma conta bancária com dinheiro suficiente para você viver a sua vida inteira e ainda deixar para os seus herdeiros.
Você ia sair de sua casa, do seu conforto, do seu bem-estar, da sua tranquilidade, vivendo, entre aspas, nos céus dos prazeres materiais, para jogar isso tudo fora, para viver uma vida miserável, torturando os outros, só porque você ficou incomodado com esses outros? Porque o que diz o texto basicamente é isso, que Lúcifer e esses anjos decaídos se incomodaram com a forma com que Deus dava muita atenção aos humanos e eles decaíram exatamente por sentir inveja dos seres humanos encarnados. Tanto que eu brinquei na outra palestra, vocês até riram. Imagina aí eu, um anjo, no auge da evolução, não tendo de encarnar, vivendo pertinho de Deus, ter inveja de um macaco que anda aqui pelo plano terrestre, pra lá e pra cá, que gosta de fazer besteira, e eu me senti incomodado com o fato desse macaco doido existir. Afinal, se vocês lembram, nós somos Homo sapiens, todos nós somos, entre aspas, descendentes dos macacos. Então, todos nós somos macacos com ansiedade, indo pelo lado científico da coisa. Então, imagina aí um anjo, no auge da evolução, ter inveja e ciúmes de um macaco ansioso. Não tem sentido. E é nisso que o texto está batendo aqui, nessa lógica. Imagina aí você perder todas as regalias da sua vida simplesmente porque você ficou incomodado com outra pessoa ter uma coisa diferente de você. Se a gente, que é humano, não ia querer perder a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a conta bancária, etc, 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 imagina um anjo que estava morando no céu do lado de Deus. Qual o sentido dele largar tudo isso para vir para a Terra, encher o saco de todo mundo sendo um capiroto? Não tem sentido. Então é isso que o texto está aqui expondo de uma forma bem séria, mas eu levo para o lado cômico para a gente perceber o quão realmente não tem sentido isso. E aí continua. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. Então, segundo essa versão bíblica, como é que um demônio, depois de fazer tanto mal, vai conseguir se reabilitar para entrar aos céus? De modo algum ele faria isso. Então, imagine aí você aceitar perder seu lugar no céu para viver a eternidade sofrendo só para poder ter a chance de torturar alguém. De novo, não tem lógica nenhuma essa ideia de demônio, segundo o que está deixando aqui no texto. E aí continua. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no orgulho perante Deus, no seu ódio contra Cristo e na sua inveja contra a humanidade. Então, de novo, imagina um anjo, lá no auge da sua evolução, perder todas as suas regalias por sentir inveja de humanos. Humanos. Tá bom, né? Se alguém quer acreditar nisso, fica à vontade. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmensurado de sua ambição, imagina aí, você já estava no céu e você ainda tinha ambição porque você se sentia incomodado com os humanos e com a dedicação que Deus dá aos humanos. Imagine aí. Não tem sentido você perder todas as suas regalias por isso. Ele continua. Esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. Então imagina aí se rebelar a ponto de só querer fazer com que a terra seja um local demoníaco. Qual sentido teria isto? Aí, parando para pensar, segundo a história, esses anjos que decaíram por inveja de nós humanos, correto? Porque, segundo eles, Deus dava mais atenção aos humanos do que aos próprios anjos, segundo essa versão. Aí eles decaem, vão parar no inferno e passam a vida inteira deles no inferno fazendo o quê? Viver para torturar humanos. Então eles reclamam da atenção que Deus dava aos humanos e abdicam do céu para poder ficar dando mais atenção, só que negativa, aos humanos. Qual é a lógica disso? Qual a lógica disso? E aí o texto continua. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. O Verbo encarnado é referência a toda aquela ideia de Deus criando através do verbo, do poder da fala, e o Verbo encarnado seria Jesus, já que dizem, dependendo da interpretação, que Jesus seria Deus encarnado. Outros dizem que não, que era um filho de Deus, um espírito muito evoluído que veio
segundo a vontade de Deus. Então aqui tem as interpretações católicas e as outras. E aí continua. Também por isso, procuram por todos os meios promover a perda de almas pelo Cristo resgatadas. O artifício que utilizam é da importunação, mentira e sedução. Tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perder. Então, basicamente, está dando a entender aqui de que os demônios, que eram anjos, basicamente são anjos implicantes, que não conseguiam ver os humanos bem, então eles tinham de ficar pirraçando os humanos para levar os humanos para o inferno para eles se sentirem felizes. Qual a lógica disso? Então Kardec está aqui debatendo de como toda a base de interpretação da igreja não tem sentido se a gente parar para usar de lógica. Ele continua. E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem, como inimigos tais, não pode deixar de ser uma luta sem tréguas, do berço ao túmulo. Então, como eles não fadigam, eles não se cansam, como eles são poderosos, afinal eles eram anjos, eles podem ficar o tempo inteiro sem parar, atormentando os humanos, sem precisar descansar, afinal eles não têm esses cansaços humanos. Então imagine aí que briga desleal. Um demônio que era um anjo, com todo aquele poder que tinha, agora utilizando esse mesmo poder só para corromper nós humanos. Qual seria a lógica disso? De novo, aqui no catecismo a gente tem uma percepção dos obsessores, dos espíritos atrasados que podem fazer isso. Mas tecnicamente os espíritos atrasados aqui no catecismo, que a gente entende, são nossos entes antepassados, são espíritos que não gostavam da gente, eram espíritos de, entre aspas, o mesmo nível hierárquico que a gente. Então, se você se deixa levar pelo obsessor, é porque você tá dando entrada a isso. Mas ele, tecnicamente, o obsessor é um espírito do mesmo nível que você. Você, se estiver perdendo para ele, é porque você não tá se cuidando direito. Mas tentar equiparar um humano com um obsessor e um humano com um demônio são coisas de proporções totalmente diferentes. Tanto que lá nas palestras que eu falei sobre defesa psíquica, defesa espiritual, sobre fazer as orações, chamar o anjo da guarda para se manter protegido dos obsessores, eu disse o quê? Que um obsessor nada mais é do que aquela pessoa chata e inconveniente, só que morta. Quando alguém chega no teu trabalho ou na sua casa e começa a bagunçar tudo e ser inconveniente, o que é que você faz? Você fala umas verdades para essa pessoa e bota ela para fora, não é? Então, o obsessor é basicamente uma pessoa inconveniente, chata, só que no plano espiritual. O que é que você vai fazer? Orações por esse espírito, demonstrar o exemplo energeticamente de quem você é e de que ele não deve se manter próximo a você, e tratar ele de respeito e tratar ele de igual para igual. E esse daí é um dos maiores erros que nós, kardecistas, cometemos ao lidar com espíritos obsessores. Nós, pelo medo, tendemos a colocar a figura do obsessor como sendo uma figura muito mais poderosa que a gente. Por quê? Porque a gente tem um medo pelo fator não ver o obsessor, medo pelo fator não ouvir o obsessor, medo pelo fator não saber onde ele está e se ele está do teu lado, se ele está na sua casa ou não, pelo fator de você não saber até onde ele te influencia ou não, e também pelo fato de ser uma figura de uma pessoa morta, que para algumas pessoas é algo extremamente assustador. Então, geralmente, quando a gente pensa no obsessor, a gente morre de medo, porque a gente coloca na nossa mente, nesse obsessor, um poder sobre nós muito maior. Tanto que eu lembro de muitas reuniões mediúnicas lá do centro que o obsessor chegava e dizia que ia quebrar tudo, que ia fazer acontecer, que ia acabar com a vida de fulano. E a gente ia lá e calmamente conversava com o obsessor e falava: meu irmão, você não pode fazer isso. Fulano tem anjo guardião. O anjo guardião ele não vai deixar fazer isso. Sua ameaça é vazia. A gente vai orar aqui por você, mas não ache que isso daí que você está falando realmente vai ter efeito sobre alguém aqui, não, porque nós estudamos o kardecismo e temos consciência disso. Então, uma das coisas que a gente mais tem que fazer com alguém que está passando por um processo obsessivo é trabalhar a mente dela para que ela volte a construir a própria autoconfiança e a força nela mesma. Por quê? Porque se essa pessoa tem medo do obsessor, se essa pessoa se fragiliza diante do obsessor e fica tratando esse obsessor como uma força inimaginável, muito maior e poderosa do que você vai aceitar se colocar como refém desse obsessor e como subjugado da força dele.
Então, o texto aqui deixa bem claro que nós não devemos acreditar na ideia de um demônio, porque, primeiro, é algo totalmente desproporcional. Segundo, Deus não deixaria um ser tão poderoso quanto o demônio ficar perto da gente nos tentando. Terceiro, se fosse realmente assim, lembremos que os que caíram nessa queda dos céus, segundo o próprio texto bíblico, são um terço da quantidade real de todos os anjos. Então, lembrando disso que naquela época. Então, ainda que um terço de anjos se decaíram, dois terços de anjos extremamente poderosos e com a paternalidade e proteção de Deus continuam lá nos céus à disposição para nos proteger e nos auxiliar. Então, assim, eu não sei vocês, mas um terço tem uma tendência enorme a perder de lavada para dois terços. Sei lá, bota um time de futebol com, sei lá, 10 pessoas jogando no campo contra o outro time com, sei lá, 22 jogadores. É 11 e 11, né? Geralmente de futebol, não sei nada de futebol. Eu falei 10 jogadores, então 20 jogadores de um lado contra 10 do outro. Quem vocês acham que vai fazer mais gol por tendência? Então, assim, essa ideia de colocar força, medo, temor no diabo, no demônio e tudo mais, é uma ideia muito construída pelas religiões protestantes e pelas religiões católicas, associadas a uma ideia de nos manter reféns do medo em relação a tais figuras diabólicas. Mas se você realmente é kardecista, e se você realmente estuda o kardecismo a fundo, eu acredito que você passa a ter cada vez mais confiança no seu poder, na sua hierarquia e na sua força espiritual para bater de frente contra esses tais espíritos. Afinal, você não está sozinho. Tem você, tem seu anjo guardião, tem os espíritos familiares, tem os espíritos simpáticos, tem os espíritos protetores do centro espírita que você frequenta, e ainda toda uma gama de anjos e espíritos muito mais evoluídos dispostos a te proteger se você fizer por merecer, praticando a prece, os bons atos, as boas atitudes e por aí vai. Então, por que temer um obsessor? Por que temer um espírito atrasado se com você uma força muito maior está à sua disposição, de acordo com o seu livre-arbítrio e com as atitudes que você tem? Então, de novo, essa ideia de temer o demônio, que o demônio está na sua vida, que ele está atuando, que ele está acabando com a sua vida, é uma história contada para lhe manter refém. Afinal, em que local é que tirarão o demônio e afastarão ele de perto de você? Exatamente, lá no local onde você frequenta, que diz que o demônio está, com o tal sacerdote que diz ter poderes para te libertar deste tal demônio, fazendo assim você ficar refém de ter que ir lá para que este tal sacerdote afaste esse tal demônio. E o que o kardecismo ensina o tempo inteiro? Que você, sozinho, tem forças para poder se libertar de qualquer espírito obsessor. Que você, sozinho, com as suas orações e com seus bons comportamentos, tem força sozinho para realizar grandes feitos espirituais, para fazer suas curas energéticas, para se dar o alto passe e para se libertar sozinho. É bom que você frequente um centro espírita? Sim, para que você converse com pessoas que também têm a mesma crença e possam trocar com você experiência sobre o assunto. É importante que você frequente também para você ter uma dinâmica de estudo. Afinal, você aí sozinho no seu dia a dia iria pegar e parar para ler e refletir e interpretar neste nível aqui o livro do Céu e o Inferno. Se aqui a gente não tivesse um grupo que está tentando manter uma continuidade no estudo, eu acredito que não. Então é importante a gente ter esse vínculo não porque sozinho eu sou fraco, mas sim porque, junto com outras pessoas, eu consigo me manter mais alinhado a um objetivo. Então, de novo, fortaleçam-se, tenham fé em vocês, força em vocês. Vocês não precisam que eu dê um passe em vocês, que eu faça uma oração por vocês para vocês se libertarem de um obsessor. Vocês podem muito bem fazer suas preces e seus passes sozinhos e ter fé no seu próprio poder espiritual, porque não existe ninguém melhor ou pior. Existem pessoas mais dedicadas e menos dedicadas. E se você não está se dedicando, corra atrás de fazer a sua mudança. E aí continua o texto.
Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício, são os mesmos que, por longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Então, de novo, está dando aquela reflexão. Como é que o demônio vem, atua na minha vida, me faz cometer um monte de erro e depois ele vai me torturar, me machucar e ficar me fazendo mal no inferno exatamente por eu ter obedecido a ele? Olha que falta de lógica. Vamos dizer que você tem um amigo seu, você chega do lado do seu amigo, você fica influenciando ele, ele faz tudo o que você quer. Você, tecnicamente, se for uma pessoa de má índole, vai gostar disso, afinal, ele é obediente a você. Mas, segundo essa história aqui, o demônio ele não vai gostar de você ter obedecido a ele e por isso ele vai te torturar porque você obedeceu a ele. Qual a lógica? Qual a lógica? E aí continua. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tiranicamente influência nas regiões idólatras, fomentam a desordem e o escândalo até no seio da sociedade cristã. Então, a gente precisa ver, olha o que está aqui bem expresso, até no seio da sociedade cristã. Como um falso Deus, eles colocam ódio, segregação, ataques e outros tipos de comportamentos nas pessoas, fingindo ser bons espíritos e fingindo ser boas pessoas. Não estou falando de nenhuma religião, de nenhum grupo, etc. específico. Estou fazendo a leitura e interpretando o texto. Se você pegou alguma referência e entendeu de tal forma, aí é problema seu, não meu. Eu estou lendo o texto e está deixando aqui bem claro. Até nos seios das sociedades cristãs, em religiões cristãs, isso está acontecendo. E aí continua. O texto é de 1880 e pouco. Só estou lendo e interpretando. Para compreender todos os recursos de que dispõe ao serviço da malvadeza, basta notar que nada perderam dos prodígios das faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Então está dizendo aí que eles não perderam nada do aparato, das capacidades angélicas que eles tinham, mesmo sendo demônios. E aí continua. Certo, o futuro é, sobretudo, a ordem natural tem mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar. Mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um jato os efeitos nas causas e vice-versa. Essa percepção permite-lhes dizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. Então tá dizendo aí, se ele é realmente um anjo, era um anjo, ele é um espírito muito mais evoluído que a gente. E o quão desigual seria essa briga e essa rinha de poder da gente contra um anjo que decaiu. Qual seria a lógica de Deus permitir um demônio, um anjo que caiu, ter acesso a ficar nos influenciando pro erro? É óbvio que a gente ia errar. Ele tem muito mais poder, muito mais sabedoria, muito mais conhecimento que a gente. Então, imaginem a agilidade e a esperteza que um ser desta magnitude teria para nos corromper. É óbvio que a gente ia se corromper. Por isso que não tem lógica eles estarem aqui de igual para igual lutando contra a gente e Deus não ter intervido em nada. Não tem lógica essa versão. E aí continua. A distância varia. Podem descrever a distância e os acontecimentos na mesma hora que ocorrerão. Que ocorrerem. Então eles são espíritos muito mais inteligentes e aprofundados nas questões universais. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão por que não podem derrogá-las, e, por conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as divinas obras. Então está dizendo aqui, ó, esses demônios, segundo essa visão, provavelmente utilizam de coisas e de estruturas parecidas com as verdadeiras estruturas cristãs para corromper e levar as pessoas ao erro, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade e à segregação. E que nós devemos tomar cuidado ao observar esse tipo de comportamento no meio religioso. E aí continua.
Sabem quais os fenômenos resultantes das combinações do elemento, predizem com maior ou menos êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profundos livros recolheram baseando o baseando e acoroçoando tantas e tantas superstições. Então tá falando aqui de como várias vertentes, religiões, superstições, enfim, cresceram segundo essa influência de espíritos atrasados, e não em si demônios em si. E aí continua. A sua substância é simples e material, subtrai-os às nossas visitas, permanecem ao nosso lado sem que os vejamos, interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido. Então eles vão bajular você, utilizar do seu ego, utilizar da sua vaidade para que você se prenda a eles e aceite as suas ordens. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes debaixo de sua funesta influência. No caso aqui, esse trecho está tudo falando sobre os obsessores, e não sobre os demônios, deixando claro. As nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós, e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. Então ele vai se aproveitar de suas fraquezas mentais para lhe obsidiar através disso. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam servir-se de sugestões e engodos conforme com as nossas inclinações. Então, se você é vaidoso, ele vai ficar ali elogiando. Se você é orgulhoso, também. Se você é ciumento, ele vai fazer você ficar com mais ciúme. Se você é, sei lá o que, sádico, torturador, ele vai te fazer com que você trabalhe também essas características. Modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Mentir para aumentar a sua vaidade. Afirmam que o castigo os segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Essa asserção, de modo algum, destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno, e que reputamos tanto menos justificado por isso que podem fazer e que fazem maior mal. Lembram que a gente também debateu nas reuniões anteriores que não teria lógica alguns demônios terem acesso à Terra para poder influenciar os humanos e outros terem que ficar presos lá no inferno? E também questionou qual seria o critério de qual demônio pode sair do inferno e qual tem que ficar preso lá. E ele continua. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade? Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno em chamas. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais e mais livremente. Perguntai aos criminosos o que preferem: se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos, agindo à má vontade. Pois o caso é exatamente o mesmo. Qual seria a distribuição para esses tais demônios? Ele continua. Afirmam outros sim que o remorso os persegue sem tréguas nem misericórdia, esquecidos do que é o remorso, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Aí vem a frase: tornados perversos, obstinam-se em o ser, e sê-lo-ão para sempre. Mas, desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorso. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão, logo o remorso não é para eles um castigo. Então tá falando aqui sobre como o fator remorso provavelmente é um fator que deve ser muito forte nesses espíritos demoníacos se eles existissem dessa forma. E que provavelmente o remorso e essa angústia que faz eles quererem ter a vontade de torturar os outros é meio ilógica. E de como
é meio ilógico porque isso faria exatamente com que eles quisessem voltar a ser bons pelo arrependimento de ter perdido espaço com Deus. E aí continua. São depois do pecado o que o homem depois da morte é. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. Então, mais uma vez, deixa aqui claro sobre como a gente acaba tendo uma crença de que esses demônios serão demônios eternamente e sofrerão eternamente por terem decaído e de como isso seria ilógico. De onde provém essa impossibilidade de voltar a ser bom? Não se compreende que ela seja a consequência de sua similitude com o homem depois da morte, proposição que, ademais, é muito ambígua. Então, primeiro está dizendo aí, qual seria a lógica você ir para o inferno eternamente? Qual seria a lógica você se tornar demônio eternamente? Por que Deus deixaria um espírito sofrer de tal forma, de tal profundidade? E aí também está deixando aqui de como é ambíguo, de como é parecido o fato de que quando você se torna demônio, você será eternamente demônio, assim quando a gente morre, a gente, entre aspas, se torna eternamente morto. Segundo a visão católica, obviamente. Aqui a gente sabe que a gente reencarna. E aí continua. Acaso provira da própria vontade dos demônios, porventura da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal, e nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude. Então tá dizendo aqui, ó, se o anjo, ou se o demônio, ele quer ficar eternamente mal e nunca se tornar bom exatamente por isso, deu a ideia aí de que isso seria muito doido, muito sem sentido. Por quê? Porque um dos principais traços de ser um anjo era possuir virtudes. Ser bom, ser generoso e ter insistido tanto em fazer o bem a ponto de não existir mais espaço nele para nenhum tipo de mal. Como é que um ser que estava no auge da pureza se corrompeu a este ponto? E em segundo ponto, que vai falar mais pra frente, se Deus é que ordena que eles nunca, nunca, nunca possam voltar a ser bons espíritos e evoluírem, que Deus perverso seria esse, sem empatia, compaixão e amor? Mas continuando naquela leitura. Conservando por tempo indefinido na convivência destes todos os traços de sua péssima índole e natureza. Então, mais uma vez, deixando claro que não teria por que ser assim. E aí, no segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade de reparação após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. Então, bora aí pensar. Deus iria ser tão maldoso a ponto de não deixar seus filhos voltarem a ficar perto dele só porque erraram uma vez? Se tecnicamente os anjos estavam próximos a ele e fiéis a ele desde que ele os criou, como é que, por ter errado uma vez, ele iria colocar para sofrer no inferno eternamente? Sempre falo, se o pai vê o filho pequeno cometer erro, ele vai botar rapidinho num castigo e depois tirar, não é isso? Se até nós, pais humanos, fazemos isso, imagine o Pai Celestial. E aí continua. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante a Deus. Essa, no caso, é a frase de lá dos textos bíblicos. E aí vem a argumentação. E de que lhe serviria não manterem tal orgulho, uma vez que o inútil todo arrependimento. Repetindo. E de que lhe serviria não manterem tal orgulho, uma vez de que é inútil todo arrependimento? O bem só poderia. Então tá deixando aqui bem claro que, segundo essa versão, os demônios não querem se reparar e não querem evoluir, não querem voltar a ser próximos a Deus porque eles são orgulhosos. E aí meio que questionou aqui, que orgulho é esse a ponto de você não querer voltar para o céu simplesmente para não dar o braço a torcer e pedir desculpa a Deus? Que história mal contada é essa? E aí o texto continua. O bem só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação,
fosse qual fosse o seu preço. Assim não acontece, no entanto, e pois se perseveram no mal, é porque lhes trancaram a porta da esperança? Mas por que lhes trancaria Deus esta porta? Para se vingar da ofensa decorrente de sua insubmissão? Se até a justiça mundana aqui bota o cara na cadeia e tenta reabilitar ele para voltar para o mundo, imagine Deus o que faria com seu filho amado anjo. Se até a gente tenta recuperar quem cometeu erro, imagine Deus. E aí continua. E assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agrava o mal com o mal maior, induzindo à perdição eterna toda a humanidade, quando por um simples ato de clemência podia evitar tão grande desastre, aliás, previsto de toda a eternidade. Então está dizendo aqui que pelo fato de, segundo essa versão, Deus nunca perdoar os anjos que decaíram, que se tornaram demônios, tecnicamente Deus estaria condenando estes demônios a serem eternamente maus e eternamente quererem se vingar de nós humanos, sendo que era muito mais fácil perdoar estes tais demônios e dar uma segunda chance para eles voltarem a ser puros. Então, de novo, se até a nossa lógica humana é capaz de ver isso, imagine de um anjo que era puro e decaiu. E ele continua. Trata-se, no entanto, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma má graça. Trata-se, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples, que pudesse transformar-se em um estímulo do mal. Não trata-se de um perdão condicional subordinado a uma regeneração sincera e completa, mas, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissera: pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. Então, seria tipo Deus dizer: eu prefiro que esses filhos meus que eu amava sejam demônios para a eternidade do que dar chance a eles de se recuperarem e seguirem o caminho do acerto. E aí continua. E, com semelhante doutrina, ainda muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. Então, o próprio kardecismo deixa aqui bem claro nesse livro que realmente acaba tendo muita gente incrédula e ateia pela própria forma errada com que a Igreja Católica nos contou sobre Deus, sobre demônios, sobre anjo e tudo mais. E aí continua. E é assim que Jesus nos representa seu Pai. Então Jesus, quando veio à Terra, falou o quê? O tempo inteiro sobre Deus. Que Deus era bondoso, amoroso, generoso. Ah, Francisco, mas o Velho Testamento. Velho Testamento é uma coisa, Novo Testamento é outra, a interpretação é outra, mas o que é dito que Jesus realmente falou sobre Deus era o tempo inteiro coisas boas sobre Deus. Ele continua. Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor aos nossos inimigos, como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu, quereria deste modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Então aqui a gente encerra esse texto tão profundo, mais uma vez percebendo de que se isso tudo que a gente pensa sobre demônio, anjo e essa briga deles for verdade, a gente está acreditando em um monte de coisas contraditórias. Talvez para algumas pessoas que sempre acreditaram nesta forma de se ver a religião, seja um balde de água fria passar por uma argumentação dessa e perceber que realmente não existe inferno, que realmente não existe demônio e que todo o medo que essa pessoa teve a vida inteira não faz sentido. Parar para pensar uma pessoa que viveu aprendendo sobre isso e tendo medo dessas coisas, de uma hora para outra ler e interpretar isso daqui e pensar, rapaz, realmente isso daí não existe, realmente eu interpretei errado e eu acreditei errado por muito tempo. Algumas pessoas podem ficar sem fé, algumas pessoas podem ficar em dúvida e algumas pessoas podem sentir que elas não têm mais o que acreditar, porque para elas a ideia de demônio, a ideia de anjo, a ideia de Deus, dessa forma quadradinha que ensinaram
era muito lógica e etc, etc. Mas, como a gente vem fazendo aqui um trabalho de semanas, eu acredito que vocês conseguiram reafirmar a fé de vocês, conseguiram aumentar a fé de vocês e, na verdade, encontraram uma fé muito mais lógica, que foi a que eu expliquei do kardecismo. Que o tempo inteiro, como é que o livro dividiu? Primeiro, de como era no paganismo e nas religiões antigas, depois, a visão católica sobre o assunto e, por fim, a visão espírita sobre o assunto. Então, a gente entendeu historicamente onde começaram as lendas, a gente entendeu historicamente por que nos ensinaram errado e como nos ensinaram errado, e no final o livro ia lá e nos explicava, através da visão kardecista, uma nova forma atualizada, mais racional e com mais sentido de manter a nossa fé, mas sem perder a lógica, mantendo-se com uma mente mais intelectual e mais espiritual. Então eu espero que quem assistiu todo esse grupo de palestras, quem seguiu todo esse trajeto até essa palestra aqui, que talvez seja a última sobre o livro do Céu e Inferno. Depois vou dar uma lida em outros textos para ver se eu ainda acho necessário debater outros temas aqui. Eu acredito que ficou bem claro de que realmente o inferno não existe, de que realmente demônios não existem e não tem lógica nisso, de que realmente Deus é amoroso e não contraditório, de que anjos são positivos, nos auxiliam, estão à nossa disposição, já que eles são espíritos que um dia tiveram um nível de evolução que nós tivemos até chegar lá. E eu acredito que a fé verdadeira nasceu de vocês nesse instante e que vocês se conectarão muito mais profundamente com a sua espiritualidade daqui em diante. Então, é um prazer ter passado essa jornada com vocês e que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.